Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até a sua casa, levando a palavra de Deus, mensagens importantes para você e para toda a sua família, mensagens que a gente entende que te ajuda a viver melhor o seu dia. Também pensando um pouco mais a partir da palavra de Deus, como que a gente pode ser testemunha dessa palavra de Deus. Por isso hoje a gente quer conversar só não, mas rezar também, sobre uma temática que para mim é muito importante mesmo, que é a questão dos vícios. Quais são os vícios que você tem? Quais são aqueles vícios que, por exemplo, te tiram um pouco do sério, às vezes atrapalham a viver plenamente aquilo que Deus pede de você, ou melhor, pede de cada um de nós? Você sabe que num dos textos da nossa espiritualidade, diz assim que se a gente extirpasse, eliminasse um dos nossos vícios, pelo menos um vício por ano, nós seríamos perfeitos no final da nossa vida. Veja só, um vício por ano. É claro que aqui a gente não quer dar lição de moral a ninguém, não é esse o objetivo quando se fala de vício, mas tratar daquelas coisas que de fato nos prendem e de fato nos atrapalham a viver plenamente a vontade de Deus. E quando eu digo a vontade de Deus, não que nós sejamos bonecos assim que Deus fica manipulando o tempo todo, mas nós sabemos que Deus tem um projeto para cada um de nós. E Deus tem uma vontade, um sonho para cada um de nós. Nem sempre a gente vive isso bem, porque a gente acaba mudando um pouco o foco de tudo isso. Por isso, vício. Qual é o seu? Vamos ser bem diretos. Você fuma? Você bebe? Você, de fato, tem esse vício de falar mal das pessoas, de fofocar, de julgar os outros? Qual é o vício que você, no seu coração, nesse momento de oração, você percebe que você tem? A partir disso, não valeria a pena repensar sobre isso? Qual é a autoridade que você tem sobre essas coisas? Sobre os vícios, sobre as dificuldades que você tem? Será que de fato, por exemplo, o fato de fumar, vamos usar esse vício que é tão comum, será que o fato de você fumar, isso não te ajuda, por exemplo, a pensar, olha, será que eu não poderia ter autoridade sobre isso? Jesus, por exemplo, quando ele fala sobre o mal, sobre o demônio, ele diz da autoridade que ele tem sobre isso. Jesus tem a autoridade para expulsar, mas porque ele se impõe e se coloca nessa autoridade. Aquela pessoa que de fato pode fazer com que aquela realidade, ou aquela pessoa, ou o mal, de fato saia e não exista, mas ele diz, eu posso e tenho um domínio sobre você. Você já pensou nisso? De que você também pode fazer isso com os vícios? Se a nossa espiritualidade diz assim, se a gente consegue extirpar um vício por ano, será que não valeria a pena a gente pensar nisso? Não querer aquela perfeição no sentido de achar que todas as coisas nós podemos combater quando nós queremos. Mas, a partir da vontade de Deus e da sua autoridade sobre as coisas, você sim pode viver melhor o seu tempo, as suas coisas. Nada melhor do que a gente não se prender a absolutamente nada. Principalmente quando essas coisas, às quais nós nos prendemos, elas acabam nos afastando de Deus e nos tornando, às vezes, aquelas pessoas tão aprisionadas a elas que nós não fazemos mais nada, a não ser viver por elas. Por isso pense nisso, na sua oração de hoje, nesse diário de oração, peça a Deus de fato que te dê essa capacidade de livrar-se daqueles vícios, principalmente daqueles que mais te incomodam. Assim você vai viver plenamente a vontade e a palavra de Deus. Fique então agora com a bênção de Deus sobre você e sobre toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.